Módulo 2, a gente vai discutir um pouquinho sobre instalações de uso de interfone, TV e gás, instalação elétrica e ligação junto com a Energisa. Então vamos lá. Sobre o uso do interfone, ao receber o apartamento, o sistema vai estar em pleno funcionamento, tá? Pleno funcionamento, já testado também. Então, eu trouxe aqui para vocês um documento que a empresa entrega para a gente, que também vai estar disponível no portal do cliente. Então, se você quiser olhar com maior detalhe, pode ficar à vontade de acessar no portal do cliente, no menu documentos, lá documentos do empreendimento, certo? O que é que eu quero chamar a atenção para vocês? É que o interfone ele se comunica com todas as unidades, certo? Tanto da portaria como também o interfone interno. E para você identificar essas unidades, tem uma regra. Então, a regra começa o bloco, depois o número do apartamento, tá certo? Então, quem está no bloco A1, o bloco ele é identificado pelo número 1. Vou dar um exemplo. 303 A1. Então, para o interfone é 1, referente ao bloco A1, e o 303, referente ao apartamento. Então, quando for discar 1, 303. Ele está ligando para o 303 do bloco A1. Se a gente for para o bloco, por exemplo, C1, a identificação do C1 é o número 5. Então, primeiro digita o 5, que é referente ao bloco, depois a unidade do C1, 104. Então, 5, 104. Então, você vai estar ligando para o 104 do apartamento C1, tá certo? Então, essa é a regra principal, tá certo? A guarita, ela tem o ramal 9. Então, se você clicar no 9, a ligação ela é direcionada para a guarita, tá certo? E você consegue liberar a portaria através do asterisco 1. Então, como é que isso vai acontecer? Chega uma pessoa na guarita, ela vai ligar para o seu apartamento. Então, no B2, o código é 4. Então, 4001, está ligando para o 001 do B2. A pessoa vai atender. Quando ela atender, ela aperta asterisco 1 e libera o portão, tá? Só acontece se tiver em ligação. Então, outro apartamento ele não consegue só tirar o interfone e apertar asterisco 1 e vai liberar. Não, tem que estar em ligação da portaria para dentro do apartamento. Então, no momento que você receber a ligação, você aperta asterisco 1 e é liberada a portaria, certo? A TV também já está instalada e funcionando, tá certo? O cliente ele só precisa comprar um cabo que sai da parede para a TV. Da parede para dentro já está tudo ok, tudo funcionando. E eu chamo a atenção para o seguinte: 99% dos casos que os clientes chamam para a TV, não está pegando, mas são porque o cliente não fez bem essa instalação da parede para a TV. Esses cabos brancos rosqueáveis, eles são vendidos nas próprias lojas. Então, às vezes, os clientes tentam fazer em casa e, na maioria das vezes, não dá certo, tá? Então, 2 pontos de atenção. Tentar comprar esse cabo feito já, no centro. Faz essa ligação da parede para a TV e faz uma busca de canais. Na própria TV, tem a opção de busca de canais. E aí ele vai puxar toda a grade. O sistema ele já foi testado, então ele está aqui, ó, com todas essas TVs já conectadas. TV Paraíba, Aparecida, Manaíra, Borborema, Maior, Correio, Record, Itararé, Rede Vida, TV Arapuã e o 51, que é a rede mundial. Então, esses canais já foram identificados lá no prédio. Quando você fizer a busca, ele vai ser identificado na sua TV. Tá certo? Então, eu trouxe aqui a imagem do interfone, que fica localizado na cozinha. E sobre a TV, a gente tem pontos da sala e pontos no quarto de casal. Então, se vocês forem ver, ele tem um acabamentozinho da TV, ele tem um pontinho rosqueável. Então, a sua função é comprar o cabo, normalmente ele vem de 60 centímetros, rosqueia na parede e rosqueia na TV, tá certo? Para ambos os ambientes, tanto a quarto de casal, como também para a sala, certo? A instalação do gás, a gente tem um ponto de gás dentro do apartamento que fica ao lado da pia, na extremidade inferior, como a seta mostra no vídeo, certo? É uma instalação pronta, já tudo ok a parte de instalação, mas no gás eu quero deixar um ponto de atenção, porque é um ponto que gera muitas dúvidas, tá certo? A construtora ela deixa a instalação de gás funcionando, tá? Só que a Caixa ela exige
que essa instalação ela tenha a possibilidade de ser individualizada. Então, a construtora ela não entrega essa instalação individualizada. Então, qual é o papel do cliente? É o único papel. É comprar um medidor de gás, certo? Isso já vai ser discutido na primeira assembleia. O medidor de gás, ele é um dispositivo do cliente, não é do condomínio, é do cliente. Então, se porventura um cliente se muda, vai para outro prédio que tem gás, ele pode levar seu medidor, tá certo? Então, a parte de instalação está tudo pronta. Só que, como eu falei, a Caixa ela pede essa individualização, essa possibilidade. Então, a construtora ela já não deixa tudo interligado. A gente precisa deixar esse ponto de individualização, que esse ponto de individualização ele fica no chato, tá certo? Que fica nos corredores. Quando você adentrar nos corredores do prédio, você vai ver que onde tem um armáriozinho, que lá é onde bota os medidores de gás, tá? Que a única responsabilidade do cliente é fazer essa compra para que o gás chegue no seu apartamento, tá certo? Toda essa instalação de gás ela é feita por empresa terceira, com uma larga experiência, não é feita pela construtora. Então, toda essa parte de gás, quando é concluída, entrega um laudo dessa empresa, atestando toda a segurança do sistema e também a estanqueidade. Tá? Então, não é uma instalação que não vai ser entregue com nenhum tipo de vazamento. Cada unidade ela tem um laudo da própria empresa que fez essa instalação, ok? E o prédio dispõe de uma casa de gás que fica próximo ao bloco B1. Lá é disposto os cilindros, que eles chamam de T90, e esses cilindros ele recarrega todo o prédio, tá? Todo o empreendimento. Então, a empresa que vai ceder isso para vocês não pagam, vocês pagam apenas pelo consumo, vocês não pagam por esse material. Ela vai colocar essa estação dentro da casa de gás e à medida que esse gás ele for diluindo, ela já troca. Então, um ponto positivo do serviço. Você não tem interrupção no serviço. O serviço ele é contínuo, tá certo? E a cobrança ela é individualizada. Assim como a energia, nos condomínios que a gente entregou, os clientes optaram por uma medição individualizada e a cobrança também é individualizada. Então, o cliente ele paga pelo que ele consome, tá? Então, se o metro cúbico do gás, vou dar um exemplo, é 1,50, se o cara consome 10 metros cúbicos, ele vai receber uma fatura de R$15. E é assim que funciona nos empreendimentos que a gente entregou, tá certo? A instalação elétrica a gente é bem simples, tá? A gente tem a instalação elétrica dentro do apartamento, onde tem um quadro de energia ali na lavanderia. E esse quadro de energia, ele tem os seus DRs identificados. Eu chamo a atenção o seguinte, você vai trocar uma lâmpada, você não precisa desligar tudo. Você desliga o disjuntor de iluminação. Com isso você consegue trocar a lâmpada e as tomadas estão funcionando, se a internet está funcionando. Você vai trocar uma tomada, você pode desligar só a tomada e a iluminação fica funcionando, certo? Eu chamo a atenção também para um dispositivo que a gente chama de DR, que é o disjuntor diferencial DR. Ele é um dispositivo exigido pela Caixa, que já vem no seu apartamento, e a principal função dele é controle de estoque e percas de energia, tá certo? Então é um dispositivo muito importante e exigido, principalmente para quem tem criança em casa. O DR identifica choque antes mesmo que ele aconteça. Então, você tem uma criança, vai botar um ferrinho ali na tomada, antes que ela tenha a carga, o DR desliga. E por esse motivo dele ser sensível, com esse controle de acidentes, alguns chuveiros elétricos não são compatíveis com DR, tá? Então, chuveiros antigos eles não são. Hoje nas embalagens vende chuveiros que ele já vem assim com selo, compatível com DR, tá certo? Então, isso é uma atenção para vocês, quando forem comprar o seu chuveiro elétrico, tem que ser compatível com DR e de resistência blindada, tá certo? Então, essa atenção é um dispositivo de segurança muito importante, o DR, mas que tem também alguns equipamentos que não são compatíveis com ele. Tá? E eu trouxe a imagem também do corredor, do shaft da energia do corredor. Tá? Ele é um shaft técnico, não há motivos para ficar se abrindo direto. Normalmente é para quando vocês solicitarem uma nova internet, por exemplo, aí o pessoal, os profissionais habilitados vão usar essa área. Mas essa área ela não é para livre acesso dos
proprietários, tá certo? Porque pode causar risco, pode trazer risco. Então trouxe mais com o intuito de conhecimento. E chegando ao fim desse módulo, eu vou falar sobre a ligação junto à Energisa, tá? Toda a parte de instalação está pronta, tá? Inclusive o prédio ele já está energizado. Porém, a Energisa ela precisa instalar um medidor. Então, quando a gente se fala de energia, o cliente ele tem sua fatura junto à Energisa, tá certo? E a Energisa ela instala um medidor, ok? Existem algumas formas de solicitar essa instalação, por ligação, WhatsApp, presencial e Skype, tá certo? E vocês vão precisar de um número que chama RFO, que é o número do projeto elétrico do empreendimento. Está aqui no slide 1742/22. Então, com isso, vocês conseguem pedir, tá certo? Só se atentar à documentação que a Energisa solicita. Eu vou estar deixando uma pessoa no prédio, justamente para ir acompanhando, e à medida que vocês forem se mudar, já vai se mudar, vocês já podem solicitar que eu vou ter uma pessoa no prédio para receber essa equipe da Energisa, tá certo? Pela minha experiência, a ida presencial ela é sempre mais rápida. Quando a gente solicita por site ou por WhatsApp, sempre gera muitas dúvidas. Então, dando um pulinho lá na Energisa, que fica na Avenida Getúlio Vargas, no centro, você consegue fazer isso de uma forma muito rápida e com 2-3 dias úteis a energia já está ligada, certo? Então, sobre o módulo 2 é isso. Obrigado pela atenção e vamos para o próximo capítulo.